Sejam bem-vindos nessa terça-feira, dia 5 de março de 2019. Espero que sua semana esteja começando muito bem. E eu sempre digo que todo dia é dia de recomeçar, todo dia é dia de aprender. E se você não conseguiu fazer na segunda-feira, que segunda-feira é um dia bom para a gente fazer tudo que a gente planeja para a semana, não é? Não desanime, acredite que hoje você pode, hoje você deve e não pense em desistir jamais, gente, jamais. Se alguém olhar nos seus olhos e disser, ih, você não vai conseguir, você não nasceu para isso, olhe para dentro dos seus olhos e diga, eu posso, eu vou atrás dos meus sonhos, eu acredito. Mas para isso, você precisa se especializar, você precisa ter certeza de que você está no caminho certo, você precisa ter certeza de que você nasceu para isso. E por que eu estou falando a respeito de tudo isso agora na abertura do programa? Porque a base da nossa vida é a educação. A primeira educação, eu acredito que começa dentro de casa, com os princípios e valores que seus pais passaram para vocês ou os educadores que estão ao seu redor. Depois vem o trabalho da escola. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje aqui em nosso programa, sobre educação, com ele, que eu conheci esse ano e fiquei encantada na primeira reunião que tive. Tudo que ele falou entrou por um ouvido, foi absorvido e nada saiu pelo outro. Você vai conhecer o trabalho encantador de Daniel Bellucci, professor e diretor de uma das principais escolas do nosso país, que se encontra aqui no ABC, não é, Daniel? Seja bem-vindo, professor. Professor ou Daniel? Daniel. Daniel. Deixa o professor para os alunos. Claro. Prazer em estar aqui contigo. Prazer é meu. Já falei professor de novo, mas vai ficar Daniel. Olha, eu cresci ouvindo os meus pais dizendo que a primeira educação vem dentro de casa e depois vem na escola, vem da escola. Como você enxerga o mundo de hoje, né? Como você enxerga um mundo em que muitos pais acabam deixando os seus filhos na escola às 7 da manhã e vão buscar os seus filhos às 7 da noite, ou seja, passam mais tempo dentro de uma instituição do que dentro da sua própria casa. Parabéns pela sua abertura, você foi muito assertiva ao dizer que é do berço, não é? Sobretudo os valores e os princípios, e é da escola, claro, que ela supletivamente, subsidiariamente, também reforça valores e princípios, crenças, não é? No entanto, o papel central da escola é do conhecimento, é o do desenvolvimento cognitivo das crianças. Se a escola se preocupar só com os valores, ela está fazendo um bom papel, mas está falhando naquilo que é a centralidade da sua missão. No Brasil, nós fizemos uma confusão em relação a isso, não é? Misturamos muito a função dos espaços, a função da família e da escola, de modo que nós centralizamos hoje muito o ensino na pessoa. É bom, tem um lado positivo isso, mas isso trouxe para o Brasil consequências nefastas graves do ponto de vista do rendimento escolar dos alunos, do nível de ensino. Haja vista que em todos os testes de avaliação internacional nós estamos muito mal, porque quando se deriva a ênfase do ensino das disciplinas para a pessoa, para o aprendiz, inevitavelmente você derruba a qualidade do ensino. Então, o ideal é que isso caminhe, né, com certo equilíbrio, mas sempre com primazia e prevalência da visão das disciplinas, dos conteúdos, onde se trabalham as competências, as habilidades das crianças. Com certeza. Nós temos algo novo, né? Na minha época, por exemplo, que eu vou falar agora, não existia. Os pais não se preocupavam com isso. Meu pai só se preocupava em dizer que nós poderíamos falar com os nossos amigos até às 8 da noite. Mas hoje em dia existe a relação de jovens e redes sociais. É algo novo, como eu disse. Como você enxerga isso? Isabela, infelizmente o Brasil é o campeão mundial de permanência nas redes sociais na primeira infância, inclusive. Quer dizer, na adolescência esse número já é bastante difundido. Mas eu vi recentemente um levantamento de dado mostrando em que os brasileirinhos também são campeões de permanência nas redes. Não há como negar, não é? A internet é a maior invenção da história, sim, mudou o mundo, mudou a história, ninguém vai mais abolir isso. Mas é um problema o excesso. Como em tudo na vida, o excesso geralmente ele é maléfico, não é? As redes, essa geração hoje é chamada geração da hiperconectada.
Como elas conspiram, além dos detratores do tempo, mas elas têm conspirado bastante, esse excesso tem conspirado contra o foco de atenção. Né? O chamado foco atencional das crianças vem caindo, diminuindo. Você sabe que uma aula tem 40, 50 minutos, foi pensado no pós-guerra, porque se entendeu naquela época, pelos estudos existentes, que nós tínhamos capacidade de foco atencional por volta desse período, desse tempo, 50, 40 minutos. Hoje, os últimos estudos com crianças de 10 anos, portanto, não é, saindo da primeira infância, já se fala em 15 minutos. De aula? De aula, de foco de atenção. Quer dizer, nós professores, hoje, quando entramos numa sala de aula, uma aula de 50 minutos, você já tem que entrar com 3 aulas distintas uma da outra. Porque senão as crianças perdem o foco. Perdem o foco e se dispersam. Então, é uma maravilha as redes, né? Imagina você congraçar hoje no YouTube tantos vídeos, né? No Google, tanta informação. O mundo aos seus pés, né? O mundo aos seus pés. As suas mãos, quer dizer. As suas mãos. É. No entanto, algumas famílias, na maioria das famílias brasileiras, têm errado ao não supervisionar minimamente o tempo de... Hoje tem até aplicativos, né? Que contam o tempo de uso. E também o cuidado, porque às vezes a gente fecha a porta do apartamento, mas o rio da internet adentra, não é? É verdade isso que você está dizendo. Agora, também tem uma outra coisa que faz uma relação com isso que você acabou de explicar, que as crianças, antigamente, quando você pegava algo para brincar, você ficava o dia inteiro brincando daquilo. Né? Eu me lembro que eu passava a tarde inteira brincando de Barbie, aí tinha a academia da Barbie, tinha o carro da Barbie. Hoje em dia, as crianças... Depois de 5 minutos que você deu algum brinquedo para a criança, ela não quer mais saber daquilo. Existe um termo que outro dia que meu filho falou para mim, é como se fosse injuriado, mas não é exatamente essa expressão. Como é? Entediado. Entediado. Quando ele falou aquilo, eu falei, gente, o meu filho está falando que ele está entediado. Uma criança entediada? Isso é comum? Infelizmente, porque elas têm acessos a tantos atrativos. Há um estudo muito interessante feito em alguns países, esse estudo eu conheci em Stanford, no Departamento de Educação de Stanford, que mostra inclusive que esse entediamento, né, ou esse tédio infantil, está roubando das crianças o desenvolvimento de uma competência muito importante, que é a de fazer bem feito. Como você colocou muito bem, como eles não esgotam os processos, inclusive lúdicos, do brincar, como eles não brincam com os brinquedos, não realizam todas as funções do brinquedo, eles não concluem os processos, eles não terminam, não esgotam as possibilidades. Então, eles também não se tornam caprichosos, perseverantes, não aprendem a fazer bem feito, se entediam muito rapidamente, querem mudar, pular as fases, né, ou não concluí-las. Então, isso é muito negativo e aparece na lide escolar, na rotina escolar, de que forma? Na falta de capricho, né? Eles se recusam... Caderno feito de qualquer jeito. Caderno de qualquer jeito, material escolar mal cuidado. Então, é muito fino, as consequências disso são muito finas, não é? Sim. Precisamos ter muito cuidado com tudo isso. Muito bem. Bom, agora nós vamos mudar de tema e vamos falar sobre algo que é complicado. Como impor limite aos nossos filhos? A disciplina. Falar o não na hora certa, o não que hoje é não, mas amanhã se torna sim, ou o contrário, sim que é sim hoje e amanhã se torna não. Como você enxerga isso? O que você diria para quem está nos assistindo e que tem essa dificuldade de dizer não, de impor limite? Aqui sou eu que mando, eu sou a mãe e sou o pai e aqui vai ser desse jeito, as regras são essas. Isabelle, cada tema desse daria um belo programa, não é? Mas vamos lá, a pedagogia do sim, os estudos são abundantes. A pedagogia do sim não faz tão bem como a pedagogia do não. Quer dizer, os limites, as regras são uma bênção para as crianças. A criança precisa de regras, limites, simplesmente porque ela não sabe como se comportar, não é? Assim como nós adultos, quando chegamos num ambiente novo, estamos diante de um novo desafio, a gente sempre se sente inseguro, não é? Como nós vamos nos sair, Sim. como a gente vai se comportar. Olha, ao contrário do que o senso comum, o senso dos pais acredita, a ausência de regras faz muito mal às crianças. Ela se torna insegura, né? Ela se torna uma criança com baixa autoestima. A criança precisa de ambientes organizados, ordenados, isso contribui até para a sua autoestima. Há um grande problema na tua geração de pais. Já vi que você se libertou disso, parabéns. A tua geração tem medo, tem as exceções, graças a Deus não são todos, né? Tem medo de perder o amor dos filhos
e esse medo paralisa o papel de pais. Sabe quem mais tem errado? Não são as mães, somos nós, os homens. Os pais têm errado muito nisso. Eu costumo dizer assim, o filho pode ter 1 milhão, né? Verdade. Uns 7 bilhões e poucos hoje no Facebook. Mas pai, ele tem um só. Então eu vejo muitos pais, homens, estou dizendo, que delegam demais para vocês, para as mães, e não assume. Quando um homem não assume a figura de autoridade, porque a mãe acaba se desgastando, por mais que tenha mudado o papel, felizmente mudou para melhor o papel da mãe, você está aqui hoje liderando um programa dessa dimensão, mas por mais que tenha mudado o papel da mulher, a mãe se desgasta mais pelos cuidados e mantença. Então cabe ao pai aquele simbolismo da figura da autoridade. Quando ele renuncia, eu quero dizer assim, quando um pai renuncia da sua figura de autoridade, seu papel de autoridade, amorosa, mais autoridade na dinâmica da família, ele não contribui e desfavorece muito a formação dos filhos. Então, não devemos ter medo de perder amor dos filhos pela exigência, pela disciplina. Há um estudo lindo de uma universidade de Viena que mostra, feito em 30 países, Brasil no meio, quais os pais mais respeitados quando os filhos se tornam adultos. Não são os pais bonzinhos, lenientes, concessivos, né, permissivos, indulgentes, mas são os pais que exigem, que cobram. Os estudos são abundantes nessa área, que os pais mais que se tornam referências na vida dos filhos são pais que cobram, que exigem. Então não devemos ter medo nenhum e faz bem aos filhos. Né? Sim. E eu acho que muitas vezes a criança ela acaba pedindo esse limite, pedindo esse não, de diversas formas. Às vezes meu marido diz assim, Isa, ele está precisando de um não. Ele está pedindo para você, presta atenção. Ou no contrário também, quando ele precisa de um não do meu marido. Você falou uma coisa importante e eu penso da mesma forma. Eu acho que a mãe tem um papel e o pai tem outro, porém eles andam paralelos. Perfeito. Né? E às vezes, gosto de dar exemplos do que eu vivo para vocês verem que acontece em todas as residências. Às vezes meu marido diz assim, Isa, você é mãe, a figura da mulher é mais amorosa, deixa aqui o lado mais duro, eu resolvo. Você concorda? Concordo, porque historicamente é o papel do pai, e como o pai fica menos, geralmente não saiu daqui, não é? É diferente já até biologicamente, não tem jeito. Então o pai acaba, assim, há estudos também que mostram, Isa, que a figura masculina não fica brava comigo, não, nem as tuas telespectadoras. De jeito nenhum. Mas não que a mãe não tenha, meu Deus do céu, e tem muito, mas culturalmente a figura masculina tem um peso um pouco maior, não que vocês não tenham, mas a figura um pouco maior na formação de hábitos e valores. Exatamente por quê? Porque a mãe se desgasta mais com a mantença, é ateuda e manteúda, não é? Verdade. Os cuidados, a mais intensa relação com o filho. Então, quando um pai faz o que o seu marido está fazendo, olha, é uma bênção. Né? Ele está assumindo, ele está chamando para si. Imagina um pai que quer comprar uma roupa igual, põe o filho na garupa da moto e vamos lá, meu amigão, não é? Sim. Eu posso ser amigo do meu filho, devo ser, mas primeiro tem que ser pai. É verdade. O papel de pai é intransferível, então você está certíssima nessa visão. Meus pais também sempre disseram, até hoje, às vezes eu falo algumas coisas para minha mãe, hoje, adulta, fase adulta, ela diz assim, você me respeita, eu sou sua mãe. Como se ela tivesse, existe uma hierarquia. Aliás, é sobre isso que nós vamos conversar também logo após o intervalo. Hierarquia, como lidar com isso nas escolas nos dias atuais? Já, logo após o intervalo. Falávamos sobre a hierarquia, né? A importância de uma criança, de um adolescente entender a posição dela perante o mundo e no momento em que ela está dentro de uma sala de aula. Vamos falar sobre isso, professor Daniel? Muito boa essa abordagem sua, porque no Brasil se difundiu uma crença da democracia dentro da sala de aula. Claro, as relações devem ser democráticas, favorecer o diálogo, a reflexão, mas em qualquer ambiente tem que haver hierarquia primeiro. Sim, concordo com isso, concordo plenamente com o que você está falando. Se não houver hierarquia, não vai funcionar, não é mesmo? Aliás, vira anarquia. Vira anarquia. A própria anarquia já quer dizer isso, a ausência, não é, da ordem, não é? A sociedade brasileira é uma sociedade, de certa forma, usando o teu termo, anárquica, não é? Nós somos uma sociedade sem pais, nós vivemos hoje um vazio de autoridades, pela crise da moralidade pública
pela falta dos heróis nacionais, dos símbolos. E você sabe que quando nós não carregamos autoridades abstratas na nossa mente, a mente fica muito aberta para a permissividade, inclusive... Para o que é errado. Exatamente, você foi mais didático. É isso mesmo, para o que é errado. Então, a hierarquia tem uma função extraordinária, porque... Vamos pegar a sala de aula que você levantou muito bem. Vamos. O Brasil perdeu, você sabe que existem estudos mostrando que nós temos as piores salas de aulas do mundo. Né? Pra você ter uma ideia, na Finlândia, 82% do tempo de aulas são 80, se pega 50 minutos, né? Então 40 e poucos minutos, 41 minutos aproximadamente, são aulas. No Brasil, sabe quantos são? 37. Porque o resto do 27, tempo... Porque o resto do tempo o professor perde, chamando a atenção de aluno, tentando organizar o espaço de trabalho, dar as comandas de atividades. Agora, a culpa é de quem que é? Das crianças? Não, a culpa é nossa, das escolas, das famílias, em boa parte das famílias, principalmente das escolas. Eu digo que o maior culpado somos nós, as escolas. Porque nós desempoderamos os professores, as particulares, estou dizendo. Sim. As privadas, porque o ensino público é outra realidade, não é? Que é bem pior, por sinal. Infelizmente. E ali existem outras causas dessa crise que chegamos. Mas no ensino público, privado, Isabela, a escola particular cresceu muito, virou um business, um negócio, e como tal, ela quer agradar apenas as suas famílias e clientes, está abdicando do seu papel fundamental, central, que é formar, educar. Porque, veja bem, a família é uma micro-sociedade, não é? Como você colocou no início do programa, que trabalha principalmente os valores, não é? Os princípios, as crenças. A criança sai da família e vai para a escola, que é uma sociedade aumentada, que tem o papel, além do conhecimento, não é? Que é o papel central, mas também tem o papel de treinar a criança para a grande sociedade que é o mundo. Sim. Se ela não treina a criança para uma realidade parecida com o mundo, ela não está cumprindo o seu papel. A criança não terá, você tem um filho de 10 anos, mais ou menos, né? 8 anos. 8 anos, é. Então, ele não terá 8 anos de novo e nem está numa outra escola. Então, se a escola que ele estiver não estiver fazendo bem feito esse trabalho, né, seja no conhecimento, seja nos valores, e a hierarquia faz parte da compreensão das dinâmicas sociais, né, das relações de trabalho. Então, é um mito que se difundiu no Brasil, que não pode haver hierarquia. Não é? Aliás, a sua geração, eu falo você porque você é muito jovem, a sua geração, jovem quanto você pensa. Você é sim, a sua geração é a primeira geração que acredita que precisa conquistar o amor dos filhos. É verdade. Não é? E aquela velha história que nós já sabemos que é o respeito que precede ao amor. Ninguém amará quem não respeita. Né? Primeiro o respeito, depois o amor. Já está na Bíblia, né? A gente sempre diz lá em casa, na Bíblia não está escrito para você amar o seu pai e a sua mãe. Na Bíblia está escrito para você honrar pai e mãe. Honra teu pai e tua mãe para que te prolongue o teu dia sobre a terra e tudo te vá bem. E a gente fala para o meu filho em casa, a gente fala, filho, você não precisa me amar, você precisa me honrar, você precisa ter respeito por mim. Não é? Perfeito. Aproveitando a deixa da hierarquia, você acha que a baixa, foi feito acho que um estudo dizendo que os alunos brasileiros são uma das piores avaliações quando se trata de avaliações internacionais, ou seja, as piores notas de alunos do mundo vêm do Brasil, é isso? É tristemente verdade, Isabela. Você sabe, nós somos a 5ª maior demografia do planeta, já fomos a 7ª economia, hoje somos a 9ª, né, 8ª talvez, e no entanto, tem vários rankings internacionais, mas o mais conhecido, o mais divulgado na grande imprensa é o PISA. O PISA internacional é patrocinado pela OCDE, no último PISA foram 70 nações avaliadas, né? Eles avaliam jovens de 15 anos, portanto no 9º ano, né, por volta do 9º ano, chegando no primeiro ensino médio, em 3 áreas de conhecimento. Eles avaliam ciências, português e matemática. Então, ciência, no nosso caso português, e também matemática. Veja só que tragédia. Nós estamos, em leitura, né, na língua portuguesa, nós estamos na posição 59 em 70. Quando vamos para ciências, piora, 63 em 70. Para 70? Em 70, 63, 63. E em matemática é o nosso porão sombrio, 66 em 70. Uau. Quer dizer, como explicar isso? E aí, Isabela, o que é mais triste? Escola particular no meio. Porque quem escolhe os alunos brasileiros que fazem o PISA não é o MEC, não é o governo, a Secretaria Estadual, Municipal. A própria OCDE, o PISA tem mecanismos próprios, não é?
Então, 10% dos alunos privados e 90% da escola pública. Boas escolas e escolas campestres, rurais, por exemplo. Eles fazem uma mescla para ter um quadro representativo. E nós estamos nos piores resultados internacionais do mundo, nesse universo, não é? Entre os piores, lamentavelmente. Em 2003, pra você ter uma ideia, muita gente deu graças a Deus pela Tunísia existir, porque eram 41 nações que fizeram o PISA, o Brasil foi 40º. Uau, só ficou na frente da Tunísia. Detalhe, hoje a Tunísia já nos passou. Gente do céu. Muito se fala hoje em dia também, está em voga nas escolas do nosso país, principalmente eu acho que da região sudeste, o ensino bilíngue, né? Mas existem algumas armadilhas. Eu já ouvi, por exemplo, dizer, olha, Isa, cuidado com a escola internacional, porque ele vai aprender a falar inglês, mas vai deixar de lado o português. Como a gente tem que prestar atenção? Qual dica que você dá para a gente não cair nessas armadilhas do bilíngue? Você coloca muito bem como armadilha, porque o bilinguismo virou moda no Brasil, modismo, não é? E às vezes é feito com muito improviso e sem melhor fundamentação metodológica científica. O que se tem de referências, de indicações internacionais hoje dos bons modelos? Primeiro, Isabela, vamos deixar claro assim, uma mente bilíngue é melhor do que uma monolíngue. Assim como uma trilíngue é também superior a uma bilíngue. Quer dizer, a aquisição, a aprendizagem de um segundo idioma dá competências cognitivas para o cérebro de pensar mais rápido, de pensar mais estrategicamente, de pensar mais amplamente, de se tornar mais criativo, mais propositivo. Então há muita vantagem num cérebro bilíngue, sem dizer das questões de trabalho, não é? Do mundo globalizado, sim, como a gente fala hoje. Quais os modelos que podem representar armadilha, como você diz? Não é da minha cabeça isso, são estudos que existem. Esse modelo, eu vou te dar um exemplo muito bom que tem no Brasil. Diz assim, a teoria diz, devemos sempre alfabetizar a criança no seu idioma pátrio. Ou seja, aqui no Brasil, português. Português. Colégio Suíço Brasileiro, eu sempre cito isso quando me refiro ao tema, porque acho que é um dos melhores exemplos que temos na América do Sul. Eu me lembro um tempo atrás, o Suíço Brasileiro alfabetizava em 24 idiomas ao mesmo tempo, porque tinha crianças de 24 nações. Uau! Né? Então, o que eu quero dizer? A língua é a primeira inteligência que se organiza na mente da criança. Um adendo, aproveitando a sua explicação. Você acha que essa primeira infância, até a segunda infância, que a gente considera acho que até os 12 anos, não é? Sim. Você acha que as crianças, elas absorvem bem mais fácil e rápido do que depois? Isso você não tem a menor dúvida. Por que a criança jovenzinha, na primeira infância, ela aprende melhor um segundo idioma? Porque quando a criança está aprendendo o seu próprio idioma, primeiro a fonética, o som, né, a memória verbal, depois a escrita, ela está abrindo processos, circuitos cognitivos na mente. Quando ela aprende um segundo idioma ao mesmo tempo, depois de alfabetizada, sim, ou em alfabetização, ou numa proporção adequada, se tiver tempo eu volto a isso, o cérebro está usando as mesmas avenidazinhas cognitivas, vamos dizer assim, os mesmos circuitos. Fazer uma metáfora. O cérebro utiliza para aprender também o segundo idioma. Então ele aprende muito mais rápido. Além do que o cérebro está na sua chamada exuberância sináptica. É o momento que de fato ele mais se desenvolve e aprende, é o momento de maior rapidez, né, velocidade de aprendizagem. Em relação ao modelo, né, o que se tem hoje de certo? Então essa coisa de 50-50 não. Tem escolas, há estudos mostrando que escolas têm 50% da carga em português, 50% da carga em inglês. Não. Isso é errado. Isso não favorece, prejudica a aquisição dos dois idiomas. O ideal, alfabetiza, tem uma ênfase maior na língua pátria, em torno de 70%, 75% em língua nacional, e você vai aumentando acrescentando, até chegar, aí sim, lá, vamos dizer, no 4º ano, no 5º ano, 6º, você pode ter 50-50. Mas o ponto de partida deve ter uma primazia para o idioma nacional. Então, isso é para os pais avaliarem. Agora, estimule os filhos a fazer no segundo idioma. Né? Tem boas escolas. Mesmo porque o inglês, hoje em dia, já é considerado parte do seu currículo. Não é pré-requisito mais. Não, na minha época era. Aliás, não é diferencial, é pré-requisito. Exatamente. Né? Nossa, quanta coisa legal para a gente conversar, né, gente? Mas agora eu vou falar de um outro tema, baseado também nessa história de rede social, do tempo que as crianças desprendem para ficar
assistindo coisas que não devem nas redes sociais, porque tem muita besteira, né? Tem muito youtuber que prega coisas completamente erradas. Eu sei que tem pais que acreditam que a criança está vendo aquilo e está maravilhoso, mas quando você vai ver o conteúdo que aquela pessoa está assistindo, que aquela criança está assistindo, não vai acrescentar em nada, muito pelo contrário, só vai diminuir o aprendizado dela. Queria que você me falasse um pouco, para a gente encerrar, da importância da leitura nessa fase da vida. Isabelle, se nós pudéssemos resumir, tirar uma palavra para trabalhar com uma criança, não tem outra. Ler, ler. No começo, ouvir, não é? Ouvir muito, ouvir muitas histórias, os contos de fadas, não esses livros que tem hoje aí, de uma pobreza, alguns deles, não é? De uma pobreza lamentável. Os contos de fadas clássicos, as histórias clássicas. Você pega, por exemplo, Cinderela, não é? O que aquele conto de fada ensina para as nossas crianças? Não case com o primeiro traste que apareça na sua vida, não é? O que um chapeuzinho vermelho ensina? Tem lobo na floresta. Onde tem? Não vai no Parque do Estado, não é? É verdade. Gênio e a garrafa, gênio e o pescador. Às vezes é um irmão autoritário que está usando de autoritarismo para aprender. Enfim, os contos de fadas, eles têm um conteúdo psicomoral que funciona como um escapismo, ajuda a criança a superar os medos de crescer. Verdade. Por que hoje a síndrome do Peter Pan é tão grande também? Crianças que têm medo de crescer, não é? Tem razão. Às vezes porque somos muito reclamões também, a vida adulta se torna tão chata que eles não querem crescer. Enfim, ler. Nós temos um universo tão grande, levar os filhos sempre, comprar livros, montar a biblioteca pessoal. Eu sei que você é judia, não é? Eu sou. Eu fui educado por judeus, não é? Eu tive um pai de coração não biológico judeu. E vocês são um exemplo para o mundo. Aliás, gente, para a gente encerrar, olha, passou rápido, viu, Daniel? Meu Deus do céu. Será que você pode dar a dica de como poupar? Isso é maravilhoso na cultura judaica. Isso é excelente, gente. Presta atenção nessa dica para a gente encerrar esse bate-papo com o Daniel. Olha, eu me lembro muito bem que o meu pai judeu ensinava assim, tinha um gasofilácio, um pequeno tesouro com 3 repartições, 3 compartimentos. Então, por exemplo, R$30 de mesada, 10, não é? Eu tinha que guardar para o futuro. Certo. E era um futuro não inferior a 2 anos, porque eu tinha que acumular um valor significativo. Tinha prazo. Tinha prazo. Troca intertemporal. Você não gasta de imediato. Você acumula para valorizar, fantasiar, não é? Planejar. Porque a fantasia, a espera para a criança tem uma importância muito grande. Sim. Os outros R$10, eu poderia gastar agora. Os outros 10, olha que lindo, vocês são um exemplo, não é por acaso que vocês têm a história que têm, não é? Não tem povo, não tem paralelo no mundo, né? O povo judeu é uma coisa absolutamente inexplicável, eu acho, sobrenatural, tem muito sobrenatural aí. Os outros R$10, a criança doa 5 para o Senhor e 5 ela distribui socialmente, contribui, né, com alguma causa. Para quem ela achar interessante. Para quem ela achar interessante. Então, 10 ela poupa a longo prazo. Olha que dica legal. Não é? Para planejar a compra, a aquisição de alguma coisa, mas sempre, imagina a criança guardar por 24 meses, como ela valoriza o que ela vai comprar. Agora, imagina, ela compra toda hora, aí não valoriza. Ou ganha dos pais, né? Ou ganha, como você né? disse no meio da nossa entrevista, que muitos pais acabam comprando, de certa forma, comprando o amor dos seus filhos, sem dizer não, sempre dizendo sim para tudo, não impondo limites e muitas vezes, de fato, comprando coisas materiais para suprir, muitas vezes, a ausência desses pais ou a falta de limites, não é? Que é fundamental na vida de qualquer um. Não é? Adorei, Daniel. Adorei. Muito obrigada. Muito fácil conversar mais vezes. Muito fácil conversar com você. Eu que digo isso. Maravilhoso, não é, gente? Espero que vocês tenham aproveitado e aprendido, da mesma forma como eu aprendi também ouvindo as histórias e sugestões do professor Daniel. Sucesso para você. Muito obrigada. Obrigado. Como é que a gente tem algum contato de rede social ou e-mail que a gente possa se comunicar? No Facebook, pode ser? Facebook, claro. Daniel Contro. Daniel? Contro. Contro. Isso. Muito bem. Obrigada. Sucesso, viu? Prazer. Obrigada. Um beijo para toda a sua equipe. Muito obrigado. Obrigada. Gente, passou rápido, né? Muito rápido, mas lembre que se você quiser, você pode rever o nosso programa hoje, às 1h30 da manhã. Ah, Isa, mas eu durmo cedo, não tenho como. Fica tranquilo, relaxa. Sabe por quê? Você pode entrar lá no YouTube e acompanhar o nosso canal TV Mais ABC, você curte a nossa página, você aciona o sininho para receber as nossas notificações e você pode rever essa entrevista quantas vezes você desejar. E aproveite para compartilhar também. Beijo grande, fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Tchau!